Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Futedados. Esse vídeo vai ser um vídeo pré-rodada do Campeonato Brasileiro, né? A 38ª rodada e última. A gente começa o vídeo de hoje falando sobre alteração nos jogos, né? Todos os jogos estavam marcados para acontecerem ao mesmo tempo no domingo, dia 2 de dezembro, às 17 horas, mas a CBF e a sua organização exemplar, mais uma vez, mostra que planejamento não é o seu forte. Jogos da última rodada precisaram ser antecipados por causa de uma tabela sempre criticada por clubes, torcedores, televisão, patrocinadores, segurança pública, mas que aparentemente atende aos interesses da nossa rica e ineficiente confederação. Então a gente começa mostrando aqui a tabela do Brasileirão, né? Na sua 37ª rodada, o Palmeiras homologou o seu título, né? O Flamengo também garantiu a segunda colocação. E temos Inter, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Cruzeiro, já garantido na fase de grupos da Libertadores 2019, por ser o atual campeão da Copa do Brasil. Botafogo, Santos. Virando a página, nós temos Bahia, Corinthians, Ceará, Fluminense, Vasco da Gama, Chapecoense, América Mineiro, Sport Recife e os rebaixados Vitória e Paraná. Então, as mudanças na tabela, né? Nós temos dois jogos que foram antecipados: o jogo do Atlético Mineiro contra a Independência no sábado, 1º de dezembro às 19 horas, e o jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense, que vai acontecer no Maracanã no sábado, dia 1º de dezembro às 19 horas. Os dois interessados nessa rodada, né, nesses jogos que vão acontecer simultaneamente, são os dois Atléticos, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Nós já falaremos sobre isso em seguida. Por quê? Porque existe uma briga pela vaga na fase eliminatória da Libertadores 2019, na pré-Libertadores 2019, e a disputa está exatamente entre os dois Atléticos, né? O Atlético Mineiro enfrenta o Botafogo e precisa vencer, né? Um empate pode garantir a sua participação na fase pré-Libertadores, desde que o Atlético Paranaense não vença o Flamengo com um saldo muito grande de gols, né? Se o Galo empatar e o Atlético Paranaense vencer o Flamengo, os dois vão ficar com 57 pontos, mas o Mineiro ainda é muito bom. O início do campeonato do Atlético Mineiro foi muito bom, mas depois da virada da Copa, o Atlético foi perdendo o gás, né? E agora está numa situação complicada, não podendo perder o seu último jogo do campeonato. Outro jogo que vai ter um apelo muito grande na 38ª rodada são os jogos que envolvem Grêmio e São Paulo. O Grêmio vai enfrentar o Corinthians em Porto Alegre e precisa de um bom resultado, né? Ele precisa vencer o seu jogo para evitar que seja ultrapassado pelo São Paulo. O São Paulo vai a Chapecó enfrentar a Chapecoense, então também é um jogo de apelo, né? É um jogo onde a Chapecoense precisa pontuar, precisa ganhar para torcer para não ser ultrapassado, né? E se ele vencer, ele garante sua permanência na Série A de 2019. Então, nesse jogo, tanto o São Paulo quanto a Chapecoense tem interesse. Vai ser um jogo muito interessante, né? Enquanto o jogo do Grêmio também vai ser um jogo interessante, porque não quer ser ultrapassado pelo São Paulo, e se isso acontecer, ele vai disputar a pré-Libertadores, né? Então ele prefere, os gremistas preferem
disputar a fase de grupos diretamente. Na parte de baixo da tabela, nós já falamos, não vamos repetir aqui, existe uma disputa muito grande, né, para evitar o descenso dos 5 times que nós estamos apresentando aqui: Fluminense, Vasco, Sport Recife e América estão disputando a permanência, principalmente a permanência, né? Então 2 já caíram e 2 irão permanecer, e 3 irão permanecer. Então 2 já caíram, mais 2 vão acompanhar Vitória e Paraná, que fizeram uma temporada muito ruim, principalmente o Paraná, que desde o início do campeonato demonstrou que aqui veio, né? Veio fazer uma visita na Série A e retornará para a Série B. O Vitória perdeu o gás principalmente nas últimas 6 ou 7 rodadas, né? E se tornou presa fácil para os seus adversários. Bom, eu acho que dos times que estão ali na disputa, né? Realmente o Sport e o América estão em situação muito complicada. O Santos, que não tem nenhuma motivação maior nessa rodada, e o América vai enfrentar o Fluminense, que só precisa de um empate para não cair para a segunda divisão. Então é um jogo muito complicado para esses dois, né? E a Chapecoense, por ser o time que está fora da zona do rebaixamento, a primeira equipe fora, tem uma chance um pouco maior, né? O percentual de são 34%, mas eles têm uma chance um pouco maior, principalmente porque é o time que está ali da zona, né? Então joga em casa, depende só dela, e mesmo com empate pode acabar escapando, né? Enquanto o Sport precisa ganhar e torcer muito, e o América precisa ganhar e também torcer um pouco, né? Os outros times que estão envolvidos na disputa, o Ceará com o Vasco, o Ceará tem um interesse um pouco diferenciado, porque quer efetivamente, depois de ter se livrado da possibilidade de rebaixamento, quer beliscar ali na Sul-Americana, né? Então ele precisa pelo menos empatar com o Vasco para garantir a sua vaga na disputa da Sul-Americana 2019. Para finalizar, voltamos a parabenizar o Palmeiras pela grande conquista em 2018 do campeonato. Um time forte, um time que forte, tem reservas de excelente qualidade, que quando entra dão conta do recado, e já no final, na reta final, aí conseguiu uma excelente contratação, que foi o Felipão, que botou ordem na casa, né? Foi o paizão, botou moral na casa e fez com que o time ganhasse com méritos mais uma disputa de Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Felipão, parabéns à sua torcida. Bom, e ficamos por aqui no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, né, das nossas análises, e gostaríamos também que vocês comentassem, né, o que vocês acham, como é que vai terminar esse Campeonato Brasileiro, lembrando que depois da rodada nós vamos produzir um outro vídeo de análise para saber o que efetivamente aconteceu, se tivemos algumas surpresas ou se as previsões dos especialistas se concretizaram, ok? Espero que tenham gostado. Voltem sempre aqui ao nosso canal Futidados e vamos falando sobre futebol de todos os principais campeonatos do mundo. Se gostou, se inscreva no nosso canal, né? Dê um joinha aí e voltamos em breve. Grande abraço a todos.